A minha intenção hoje é falar sobre Deus é amor. Falar também que existem algumas características atreladas a esse amor de Deus. Diz o texto: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças nesta noite e te pedimos a orientação do teu Santo Espírito para que possamos compreender o que esse texto nos traz, de lições, de ensinamentos, de alertas, enfim, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nos ajuda nessa tarefa, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu quero começar dizendo, meus irmãos, que de fato Deus é amor. Mas nem tudo que se chama de amor vem de Deus. E a gente tem visto isso no nosso tempo. Mas não é um privilégio, por assim dizer, do nosso tempo. Durante as eras que se passaram, muitos disseram que agiram movidos por amor, mas agiram de forma contrária à vontade de Deus. Alguns hoje ainda falam que determinadas atitudes que tomam são por amor, ou são provenientes do amor. Alguém pode até chegar a dizer: eu contei uma mentira, mas foi por amor. Mas quem mente não usa de justiça nem de verdade. E se eu não uso de justiça nem de verdade, filho de Deus eu não sou. Porque ele é a verdade e aquele que pratica a justiça é seu filho. Mas aquele que não pratica só pode ser filho do seu adversário. Não tem como se mentir por amor, porque quem ama fala a verdade. Ele nos falou a verdade. Vocês são pecadores. Verdade. Mas ele diz que iria enviar o seu filho para reconciliar esses pecadores com ele. Isso foi um ato de amor.
E essa verdade que ele nos conta e que nos faz enxergar a partir da sua palavra é a verdade que liberta. É a verdade que nos faz hoje conhecer o caminho que ele tem para as nossas vidas. O caminho que nós devemos seguir. Então, de fato, Deus é amor, mas nem tudo que se chama de amor vem de Deus. Nem toda manifestação de amor é proveniente de Deus, porque hoje o mundo chama de amor aquilo que Deus chama abominação. Mas eu também quero chamar a atenção nessa introdução de que Deus é amor, mas ele não é somente isso. De vez em quando você pode ouvir de algumas pessoas a justificativa de que Deus não vai puni-las porque ele é amor, de que Deus não vai repreendê-las, de que Deus não vai se indignar com o seu comportamento porque ele é amor. Isso aconteceu com o povo de Israel quando, antes daquele momento em que Amós faz a transmissão da mensagem de Deus para o povo. O povo achava, Deus não vai, de forma alguma, nos trazer algum tipo de prejuízo, porque nós somos seu povo. Essa presunção também passava naquele povo da época de Neemias, quando da reconstrução. Deus não vai, de forma alguma, nos castigar por qualquer coisa, porque nós somos o seu povo. Até que chega um momento em que se manifesta que Deus começa a trabalhar a sua punição, o seu conserto com esse mundo a partir justamente do seu povo. Nós somos o exemplo que ele vai utilizar para o restante desse mundo. Se ele trata o seu povo desse jeito, não permitindo que ele permaneça no pecado, que dirá daqueles que estão vivendo na prática dele. Então, isso mostra para as pessoas que Deus conosco também é rigoroso, Deus também é severo nas nossas questões pecaminosas. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas ele também se ira. Deus é amor, mas ele também é santo e ele não pode contemplar o pecado. Os atributos de Deus que são explorados em sua totalidade nas Escrituras não são ofuscados pelo atributo amor. Ou seja, Deus continua sendo tudo o que ele é e, além disso, ele é amor. Mas a gente não pode simplesmente dizer, vou viver da maneira que o meu entendimento me levar a fazer, porque Deus é amor e ele vai compreender tudo o que eu fizer nesse mundo. Porque não vai compreender. Porque ele nos trouxe a este mundo para que nós vivêssemos de maneira santa na presença dele. Ele nos trouxe a esse mundo para que nós fôssemos luzeiros desse mundo. Um mundo que jaz em trevas, mas que nós somos pequenos pontos de luz, porque estamos andando naquele que é luz, e nele não há treva nenhuma. Nós precisamos sempre guardar essa verdade de que Deus é amor, mas ele não é somente amor. E no versículo 7, João vai falar sempre com esses irmãos a quem ele dedica a sua carta, primeira carta, sempre como amados. E eu acho isso muito interessante. João, quando não trata como filhinhos, como faz no capítulo 3, versículo 7, mas ele trata como amados. Como o capítulo 4 inteiro. Versículo 1, versículo 7, versículo 11, ele está sempre falando amados. Isso já dá para entender que ele está se referindo a pessoas que são alvo do amor desse Deus que é amor. Nós somos essas pessoas, pela graça dele. Nós fomos alcançados por um amor tal que não tem como ser descrito em palavras humanas, que envia o seu Filho para que nós possamos, aquele que nele crê,
não perecer eternamente, mas ter uma vida eterna. E ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha como o amor, ele vai ser o distintivo ou o determinante para essas características. Primeiro, nós temos esse imperativo, essa ordem, esse comando: amemo-nos uns aos outros. E isso é muito difícil. Porque às vezes mesmo dentro da nossa família nós temos dificuldade de amar uns aos outros. Ah, eu amo, mas quando ele me faz raiva eu deixo de amar um pouquinho. Eu amo, mas quando me contraria eu deixo de amar mais um pouquinho. Eu amo, mas quando não faz a minha vontade eu fico aborrecido e deixo de amar mais um pouquinho. Eu amo, mas tem dias que eu não tenho vontade de amar. Eu até amo, porque a Bíblia manda, mas se fosse pela minha vontade, eu amaria só de quem eu me agrado. Mas aí é que está a questão. Amar quem eu me agrado, amar quem é exatamente como o padrão que eu estabeleço na minha mente, no meu coração, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, amar o contraditório, amar o oposto, amar o diferente, amar o que não tem as mesmas ideias que eu, amar o que não tem a mesma forma de condução da vida que eu, é que é mais difícil. Nós não somos chamados para amar o nosso irmão, simplesmente. Nós não somos chamados para amar a nossa família, simplesmente. Também não somos chamados para amar os que nos amam, simplesmente. Ele está dizendo: amemo-nos uns aos outros. E esse outro pode não ser o outro que você gosta. Porque ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. É difícil. Talvez para o coração de muitos seja até impossível. Porque as mágoas, os rancores, as dores, as feridas que são abertas nem sempre cicatrizam ou nem sempre a gente quer que cicatrize. Mas a gente não foi chamado para ser indiferente com as pessoas, mas para amá-las. Tem muita gente que acha que o ódio é o contrário do amor. Não, a indiferença é o contrário do amor. Porque quando você odeia, você ainda tem um tipo de sentimento pela pessoa. Ela ainda importa para você. Mas quando você é indiferente, é como se existisse uma porta ou ela. Tanto faz. Uma pedra ou aquela pessoa. Ela é indiferente. Ela não tem valor para você. Você não destina nem sequer um sentimento ruim por ela. Nós não fomos chamados a ser indiferentes, mas sermos amorosos. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Então, quando eu ajo com amor, quando eu amo outra pessoa, quando eu destino esse sentimento nobre a outra pessoa, eu estou utilizando algo que procede de Deus. Eu estou tendo uma atitude divina. Todo aquele que é nascido de Deus e ama, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, para você amar dessa maneira aqueles a quem você talvez, humanamente falando, não amaria, é necessário que você tenha nascido de Deus. Ou seja, para ter um amor desvelado, desprendido, um amor íntegro, um amor completo, um amor semelhante ao de Deus, você deve ter sido regenerado. Se cantava há alguns anos, alguns poucos anos, uma canção que dizia: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, transformado. E aí se fala em parte da canção que você
ama o irmão. O irmão é precioso para você porque você percebe a preciosidade do irmão e não os seus defeitos, as suas virtudes e não aquilo que dificulta o seu relacionamento. Porque você percebe nele alguém nascido de Deus e você mesmo é nascido de Deus. Um coração regenerado enxerga a regeneração em outra pessoa e aí sim pode dedicar amor a ela. E você conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então quem ama conhece a Deus. Quem ama sabe que esse Deus, que podia simplesmente nunca ter nos criado, e estava tudo bem, um Deus que não necessariamente precisava ter nos amado, e estaria tudo bem, esse Deus é amor. Ele nos criou para o louvor da sua glória e nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ninguém pode provar ser filho de Deus, exceto amando os seus semelhantes. Ninguém pode dizer, eu sou filho de Deus, se não ama. Mais para frente ele fala no versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Alguém pode dizer, eu frequento a igreja há 30 anos. Maravilha, coisa boa. Alguém pode dizer, eu dou o dízimo integralmente na casa do Senhor. Maravilha, você está sendo obediente. Alguém pode dizer, eu não falto um culto. Isso é muito bom. Mas a questão é, você ama seu irmão? Porque o que vai te distinguir das pessoas que estão lá fora vivendo uma vida devassa, uma vida sem futuro, não é o fato de que você vem à igreja, não é o fato que você oferta, ou não é o fato de que você está presente numa igreja há tantos e tantos anos. Porque você pode entrar mudo e sair calado, você pode entrar vazio e sair mais vazio ainda. Mas a questão é que esse amor, que é o amor de Deus, que é implantado no nosso coração e que deve ser repartido com os nossos irmãos, é o que manifesta que você é de Deus. Essa é uma característica distintiva, é um amor que é diferente. Que as pessoas vão dizer, por que você está me ajudando? Por que você ora por mim? Por que você me ama? Porque eu conheço a Deus. Porque Deus me amou primeiro. É por isso que eu amo. É por isso que eu tenho essa condição. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Ele aqui vai dizer, esse episódio, essa questão que vai ser apresentada, ela mostra o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, Cristo é uma prova maravilhosa e singular do amor divino para conosco. Sempre que você olha para Cristo, sempre que você mira aquela cruz e você vê ali a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado que nos assediava tenazmente, você mais plenamente confirma a verdade que Deus é amor. Quando eu olho para a cruz, eu olho para o amor de Deus. Porque Ele entrega o seu único Filho. E a expressão usada lá por João é seu Filho unigênito, ou seja, o único que foi gerado dele, da mesma essência dele. O único que poderia ser o nosso substituto. Ele manda aqui para a terra, ele conhece as nossas dores, ele passa as nossas necessidades, ele sabe onde está o nosso calcanhar de Aquiles, onde nós erramos, onde somos falhos, onde precisamos de conserto, e ele se faz pecado por nós. Quando nós olhamos para ele, estamos olhando para o amor de Deus e para a verdade de que Deus é amor.
E ele vai expressar também nesse versículo 9, que Deus envia o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Se Cristo não vem, quem pagaria pelos nossos pecados? Nós mesmos. Quem receberia a descarga da ira de Deus? Nós mesmos. Quem receberia a morte eterna, já que não merecia viver eternamente? Nós. E o que é que Cristo faz? Ele nos livra da ira de Deus. Ele recebe sobre si. Ele tomou sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas enfermidades. E ele foi esmagado naquela cruz para que a gente pudesse viver, ou seja, por meio daquele sacrifício, nós temos vida. É o que João está falando aqui no versículo 9. Ele envia o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, porque se não fosse por meio dele, nem vida nós teríamos. Esse foi o fim para o qual Cristo foi enviado. Sem ele, nós seríamos totalmente mortos, mas a sua vinda nos trouxe vida. E no versículo 10, já que no 9 ele fala, nisto se manifestou o amor, agora ele diz, nisto consiste o amor. Isso aqui explica o que é o amor. Isso aqui, para vocês, define o que é o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja, ele agora amplia o amor de Deus por outra razão, que Ele nos deu seu próprio Filho, no tempo quando nós éramos inimigos. Paulo diz isso em Romanos 5:8. Mas aqui ele emprega outras palavras, ou seja, que Deus fez isso de uma maneira espontânea, amorosa. Ele não foi induzido por qualquer ser humano. Ele nos amou graciosamente. Nós não amamos a Deus primeiro. Ele diz, o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, o amor de Deus por nós não é uma retribuição do nosso amor primário. Não é que nós amamos, aí ele se dignou de nos amar e nos enviar seu Filho. Não. Mas ele nos amou e nos enviou seu Filho porque nós éramos pecadores e precisávamos de perdão. O seu Filho é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é o sacrifício perfeito. Se ele não tivesse vindo até hoje, estaríamos tomando os novilhos de um ano para fazer sacrifícios, e aquele aroma do holocausto, do sacrifício, subiria até ele como um aroma suave e agradável para que ele nos perdoasse. Isso seria definitivo? Nunca. Faríamos isso todos os anos, com intermédio de sacerdotes, com intermédio de líderes que nos ajudariam a obter o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados de todo o povo. Era isso que acontecia. Cristo não se entrega para o perdão dos próprios pecados, porque nele não havia pecado, mas ele se entrega de uma vez por todas pelos pecados daquele que o Pai lhe entregou na eternidade. Nós não precisamos mais de sacrifícios. Ele não requer sacrifícios, ele requer apenas que nós andemos de forma íntegra e justa na terra que ele nos concede andar. Foi tão somente pela bondade de Deus que Cristo, com todas as suas bênçãos, veio até nós. E se faz muito necessário saber que nós temos a salvação em Cristo, porque o nosso Pai Celestial graciosamente nos amou. Você não pode, não deve olhar em outra direção nesse mundo, a não ser para Cristo, para aprender o que é o amor.
Nós aprendemos com estas palavras do versículo 10, que através do pecado nós estávamos todos alienados de Deus e que esta alienação e discórdia permanecem até que Cristo faça uma intervenção para nos reconciliar. Ou seja, sem Cristo, sem perdão. Sem Cristo, sem conhecimento de Deus. Sem Cristo, perdidos eternamente. Com Cristo, perdão dos pecados. Com Cristo, reconciliação com o Pai. Com Cristo, vida eterna. Mas também que o início da nossa vida se dá quando Deus, uma vez pacificado pela morte do seu Filho, nos recebe em seu favor. A justiça precisava ser feita, satisfeita. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, foi derramado em nosso favor. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ele nos exorta, mediante o exemplo de Deus, ao amor fraternal. Veja só, se eu andava dessa maneira, se eu era morto em meus delitos e pecados, o que é que eu tenho melhor que qualquer outra pessoa? Em que eu sou melhor que qualquer outra pessoa deste mundo? Em que eu posso me sentir superior a qualquer outra pessoa? Eu preciso olhar para o meu semelhante e entender, da mesma forma que ele carece da graça divina, eu também careço. Da mesma forma que eu espero amanhecer para que as misericórdias se renovem sobre mim, ele também espera. Da mesma forma que eu preciso desse amor de Deus para sentir que a minha vida faz sentido, ele também precisa desse amor de Deus. Ele também precisa se sentir amado por Deus e reconhecer que nada seria sem o resultado desse amor. Então ele nos exorta a ter um amor fraternal. Eu não posso sonegar esse amor, porque a mim não foi sonegado. Ele foi de forma graciosa, aquele que deu do seu amor, deu do seu Filho, para que eu pudesse ser alguém. Então, porque me é tão difícil dedicar amor a outra pessoa? Se ele me amou, mesmo que eu não valesse absolutamente nada, por que eu não posso amar um semelhante que também recebeu do amor de Deus? Efésios 5, versículo 2, nos traz o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor. Talvez essa palavra hoje seja um tanto banalizada em alguns locais. Talvez ela perdeu o peso quando sai de algumas bocas. Mas o amor de Deus continua sendo forte, puro, verdadeiro. E é isso que ele requer de nós. Que entre nós haja esse tipo de amor, porque ele foi implantado no nosso coração e nós fomos alvo desse amor. E isso será uma oferta e um sacrifício de aroma agradável a Deus. O versículo 12 ele diz: ninguém nunca viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O poder de Deus é compreendido por nós através da fé e do amor. Porque nós nunca vimos a Deus. Então, como sabemos que Ele nos ama? Pelo que Ele fez. Como nós o amamos? Sabendo que Ele nos amou primeiro. Mas nós não temos uma
uma visão física de Deus para saber se ele nos seria agradável ou não. Apenas cremos que ele é, de fato, melhor para nossas vidas. E cremos que o seu Filho, de fato, nos garantiu uma vida hoje e no porvir. E uma vez que o amor procede do Espírito de Deus, nós não podemos realmente e com um coração sincero amar os irmãos, a menos que esse Espírito aplique o seu poder. Foi o que eu falei logo no começo. Ele diz que se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Isso é obra do Espírito de Deus. Ele é quem aperfeiçoa esse amor em nós. Porque à medida que nós amamos, ele permanece em nós. E quando continuamos a amar, ele vai nos aperfeiçoando para que esse amor se aproxime o mais possível do amor de Deus. Nós nunca amaremos como ele amou. Porque ainda estamos nesse corpo, ainda sob o efeito do pecado. Então nós somos falhos no nosso amor. Nós somos relativos no nosso amor. Nós somos condicionais no nosso amor. E ele foi incondicional. Mas nós somos aperfeiçoados e temos um coração sincero pela obra do Espírito de Deus, aplicando o seu poder para que nós possamos evidenciar que somos de Deus, por conta desse amor. O versículo 13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Nós somos a habitação do Espírito de Deus, santuários desse Espírito Santo. Isso faz com que nós saibamos que ele permanece em nós. Cristo estava com os seus discípulos e ele disse: é chegada a minha hora. Eles ficavam ali sem saber o que vai acontecer com a gente. Se o Senhor vai, acaba-se esse ministério e nós, o que faremos? E ele diz: é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu lhes enviarei o Consolador. O Espírito permanecerá com vocês. E pela presença desse Espírito, haveria amor no coração deles por aqueles que não conheciam a Deus. E agora sim a ordem pode ser dada: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque eu só posso pregar a quem eu tenho algum tipo de amor. Ou não é assim, que a minha alma fica profundamente triste por aqueles que fazem parte da minha família e não conhecem a Deus. A prova que eu os amo é que eu quero que eles desfrutem do mesmo amor que me salvou. Então, se você diz que ama seu irmão, que não conhece a Deus, mas não prega a ele, você está sonegando desse amor. A prova de que ele permanece em nós é que nós temos o seu Espírito, e o seu Espírito nos impulsiona a amar outras pessoas. O versículo 14 ele diz: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele agora explica a outra parte do conhecimento de Deus, que ele se comunica conosco em seu Filho, e ele se oferece para ser desfrutado em seu Filho. Ou seja, quando é perguntado para ele, quando é argumentado com ele: Senhor, Cristo, mostra-nos o Pai. E ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então ele diz: o conhecimento de Deus se dá através do seu Filho. Se você conhece o Filho, você conhece o Pai. E como você vai desfrutar das bênçãos de Deus? Tendo fé no seu Filho.
Porque nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Fé em quem? No unigênito Filho de Deus. É através dele que nós podemos desfrutar de uma vida verdadeira e uma vida eterna. Então, ele é recebido por nós por fé. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você precisa reconhecer que Jesus, sim, foi totalmente homem, mas ele era e é totalmente Deus. Se eu não confessar que ele era Deus, então Deus não permanece em mim. Mas se eu confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim, eu permaneço nele. Isso é básico, isso é o primário para que alguém seja reconhecido como Filho de Deus, como regenerado, como salvo na pessoa de Cristo. Fé e confissão são usadas indiscriminadamente nesse mesmo sentido. Porque tem pessoas que dizem o seguinte: eu tenho fé, eu tenho a minha fé, eu manifesto a minha fé de alguma maneira. Mas tem gente que tem fé na fé. Sabe o que é a fé na fé? É a pessoa que vai na lotérica e diz: eu vou fazer uma fezinha, achando que aquilo dali pode melhorar a sua vida. Então tem fé naquela fé que ela deposita naquele papel e nos dígitos que ela vai riscar. Tem outros que têm fé nos outros. De vez em quando me aparece algum jovem enamorado de uma jovem e que diz: pastor, ela vai vir congregar conosco. E eu começo a me tremer dos pés à cabeça. Por quê? Porque a minha primeira pergunta não é se ela gosta dele ou se ele gosta dela. É onde está a fé dela. Porque a fé dele eu conheço. É minha ovelha? Eu conheço. Ele tem dado provas. É outra pessoa. Se tiver fé em Cristo, o relacionamento pode acabar, mas o lugar na bancada continua. Seja naquela igreja, seja em outra, mas continua. Mas se a fé for na pessoa, acabou o relacionamento, acabou a fé. Ela se desvia. Ela vai buscar outros caminhos. E, se não tiver cuidado, ela pode levar o outro também naqueles caminhos. O que é mais complicado. Existe muita gente que fala que tem fé, mas essa fé às vezes é no intelecto. Eu sei, eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu tenho fé. Fé em quem? Aí no final das contas, quando consegue, não dá o crédito a Deus, não dá a glória a Deus. Tem outros que têm uma fé nos seus recursos. Talvez você já tenha escutado a expressão popular: onde eu fui não resolver é porque o dinheiro foi pouco. Onde eu fui não resolver é porque não foi da vontade de Deus. Porque às vezes na nossa vida nem todo o dinheiro resolveria a situação. Nós precisamos ter fé verdadeira, e a fé verdadeira é na pessoa do Filho de Deus. É por isso que ele diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê nisso com todo o seu coração, Deus permanece nele, ele permanece em Deus. E o versículo 16 diz: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nós conhecemos o amor. Mas não só conhecemos, nós cremos nesse amor.
Nós depositamos fé nesse amor, porque esse amor não é um sentimento, esse amor é uma pessoa. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E o amor de Deus é manifestado na sua fidelidade pactual e na sua busca incessante por pecadores, mesmo que eles apresentem rebelião ou indiferença. Nós fazemos parte de um povo que estabelece uma linha de pensamento, estabelece um pensamento religioso, que é o único no mundo em que a nossa divindade vem atrás de nós. E que o sacrifício foi feito por ele e não por nós. Você pode ir atrás de qualquer outra religião. O que acontece? É o homem que tem que ir atrás dessa divindade, agradá-la e talvez ela possa oferecer salvação. Dependendo do grau de dificuldade desse sacrifício, da intensidade desse sacrifício. Mas é Deus quem busca os pecadores. É Deus que, apesar da nossa rebelião e da nossa indiferença, nos atraiu uma vez por todas. Êxodo 34, do 5 ao 7. Ele diz o seguinte: o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até 3ª e 4ª geração. É esse o Deus a quem servimos. É um Deus misericordioso, é um Deus fiel, é um Deus grande, que de fato não inocenta o culpado. Ou seja, as consequências dos nossos pecados nós sentimos, mas Cristo pagou todos os nossos pecados. Essa é a grande diferença. Às vezes a gente fica: Senhor, mas por que isso deu errado? Mas por que hoje eu estou triste? Mas por que hoje eu estou dessa maneira, me sentindo derrotado? Porque derrotas acontecem na vida do crente. Porque nós erramos e as consequências dos erros sobrevêm sobre as nossas vidas. Agora, em momento algum nós podemos abrir a boca para dizer que nós estamos pagando pelos nossos pecados. Você pode até achar que a dificuldade é tão grande que parece que você está pagando o pecado, mas não, quem pagou foi ele. A dívida está paga. O escrito foi rasgado. E nós temos a certeza da nossa salvação. Versículo 17 nos diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Veja que ele já falou: nisto se manifestou o amor, nisto nós enxergamos em que consiste o amor, nisto nós conhecemos que permanecemos nele. E agora ele fala: nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Nisto o quê? Que nós conhecemos o amor e cremos nesse amor. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Em momento algum duvide de que você é salvo. Nunca perca a certeza de sua salvação. Hoje pela manhã, na escola bíblica, lá na igreja, eu falava para os irmãos acerca do convertido pelo Evangelho, que era o significado de um dos sacerdotes signatários da nova aliança feita, ou da reformulação da aliança feita no tempo de Neemias. Meus irmãos, se alguém é convertido pelo Senhor, isso é garantido.
Agora, se alguém diz, eu me converti, a garantia é zero. Porque quando eu digo eu me converti, quem tomou a decisão? Eu. Quem garante a minha permanência? A minha vontade. Porque eu me converti porque quis. Então, quem garante minha permanência é a minha vontade. O meu coração, de onde procede essa minha vontade, diz Jeremias, que é enganoso, desesperadamente corrupto. Sabe quantas vezes eu vou permanecer até que Cristo volte a essa terra? Nenhuma. Agora, quando eu sou convertido pelo Senhor, aí é diferente. Porque a minha vida não dá um giro de 360. E se eu der 360, eu volto para o ponto inicial. Eu dou um giro de 180. Eu não vou mais em direção à perdição. Eu vou para o lado oposto. Eu vou em direção à salvação, porque Ele me atraiu pela pregação do Evangelho. Porque Ele me atraiu pela sua graça irresistível. Porque Ele me chamou. Porque Ele me vivificou. E porque Ele, no fim de todas as coisas, nos glorificará. Então, é muito diferente. Quando nós temos essa percepção, no dia do juízo, nós vamos perceber muitas pessoas sendo julgadas pelas suas atitudes, por aquilo que fizeram contrariamente à palavra do Senhor. Mas quando nós nos apresentarmos para o juízo, Deus vai olhar para nós, Ele estará olhando para o seu Filho. Ao olhar para nós, Ele enxergará o seu Filho, o seu sacrifício substitutivo, a sua justiça implantada em nós. E é por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 18, ele vai dizer: no amor não existe medo. Eu não posso ter medo do inferno, porque o inferno não é o meu lugar. Ele diz que foi para junto do Pai e foi nos preparar morada. Se não fosse assim, ele teria dito. Então, eu sei, e não me interessa o tamanho dessa morada. Eu quero é morar lá. Porque é preferível um casebre no céu do que a mansão no inferno. Eu quero estar lá, sendo agraciado por esse amor, que nos leva para um local celestial. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Por termos sido alvo desse amor, nós hoje já não temos mais medo de andar por essas ruas. É certo que a violência se avoluma na nossa sociedade, seja campinense, paraibana, nordestina, brasileira, acontece. Você vê reportagens, a pessoa está andando na rua, é assaltado com um celular, com uma moto, é tomado um veículo, pessoas são mortas a troco de nada. Mas mesmo assim a gente não tem medo. Não deve ter medo. Por quê? Porque se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Isso precisa estar no meu coração. Não interessa se vai ser de morte natural, se eu vou ter uma doença ou se uma bala vai transpassar no meu peito. Eu sei para onde eu vou. E por que eu sei para onde eu vou? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Não tem por que temer. Eu fui alvo do amor que me salvou, que me transformou. Então, seja o que acontecer comigo, eu sei que eu estarei nos braços do Pai, no momento seguinte que meus olhos fecharem. Nós o amamos, versículo 19, porque Ele nos amou primeiro.
Deus se antecipou a nós pelo seu amor gratuito. Alguém poderia dizer, se não fosse a graça, Deus me amou porque eu sou bonito. Deus me amou porque eu sou rico. Deus me amou porque eu sou inteligente. Deus me amou porque eu trato bem minha família. Deus não te amou por nada disso. Deus te amou mesmo apesar de você ser pecador. É estranho isso. Porque a gente não tenta mais do que 2 ou 3 vezes amar alguém que não quer ser amado por nós. Quanto mais você ama, mais a pessoa se afasta de você, mais a pessoa lhe faz mal, e você diz, bom, já que ela não quer ser amada, eu também não vou ficar adulando essa pessoa, eu não vou ficar amando uma pessoa que não quer ser amada por mim. E talvez a gente aqui tenha sido aquele que falava, Deus me livre de ser crente, eu quero lá saber dessa conversa, eu vou passar na outra esquina. Eu não quero saber dessa história de Bíblia. Eu não quero saber dessa história desse homem que subiu no madeiro. Eu tenho uma vida muito boa, não preciso dessas coisas. Talvez a gente tenha sido esse inimigo da cruz de Cristo. Talvez a gente tenha sido aquele que nem queria dar ouvidos a essa palavra de amor. E mesmo assim ele amou. E mesmo assim ele resgatou. E mesmo assim ele deu uma nova vida. Uma vez que ele nos amou primeiro, o que é que nós devemos fazer? Amá-lo. Se você foi alvo de amor, o mínimo é retribuir com amor. E um amor verdadeiro. E a capacidade de amar nos é concedida pelo amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E a gente morreu para quê? Para o pecado. E viveu para quê? Para a glória de Deus. Versículo 20 nos diz, se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é simples, isso é claro. Desprezar quem Deus ama e criou na sua imagem não corresponde com qualquer declaração de amor para com Deus. Foi o que eu falei. Eu não sou melhor do que outra pessoa. Ela foi alvo do amor de Deus também. Então eu não posso desprezar quem Deus amou. Por isso que ele diz, amem uns aos outros. Como eu vos amei. Não é na medida que você recebe amor do outro. Não é na medida que você se encanta pelo outro. É como eu vos amei. E o versículo 21, para a gente fechar, ele diz, e o mandamento que dele temos é esse, quem ama a Deus, que ama também o seu irmão. Isso é muito forte, é a autoridade de Deus, é doutrina de Deus. Ele não só deu um mandamento relativo ao amor que devemos ter para com Ele, mas insiste que nós também devemos amar os nossos irmãos. Por isso, nessa conclusão, eu quero lembrar a cada um de nós que guardemos no nosso coração a importância de amar. Não esse amor fraco, condicional, amor banalizado, amor relativizado que o mundo tem para oferecer. Mas que a gente ame a Deus, de fato, acima de todas as coisas. E que a gente possa amar o nosso irmão como a nós mesmos.
Fazendo isso, meus irmãos, nós não seremos pessoas generosas, pessoas melhores que outras. Nós simplesmente seremos pessoas obedientes à palavra de Deus. Nós iremos manifestar que conhecemos a Ele, que permaneceremos nele, e assim Ele também permanecerá em nós. A presença de Deus é amorosa. Que nós tenhamos também uma presença amorosa, traduzindo, transferindo para esse mundo desse amor que nos alcançou.